Olá pessoal, exercício de gravitação número 14. O enunciado disse o seguinte, na figura 4, duas massas M estão a uma distância B do centro do sistema coordenado. Então está aqui o desenho, né? Tenho duas massas M, tem uma massa M aqui, tem uma massa M aqui, que estão a uma distância B do centro do sistema coordenado. Então, essa reta aqui, essas duas retas representam a origem do sistema coordenado. Ele pede, encontre a aceleração gravitacional no ponto P. Então a gente tem que saber qual é a aceleração gravitacional nesse ponto. Bom, primeiramente, a aceleração gravitacional, ela tem a mesma direção da força gravitacional. Então se eu tenho duas massas M aqui, eu vou ter uma força gravitacional em direção a cada uma das massas. Eu vou ter uma força nessa direção aqui, uma força gravitacional em direção dessa massa aqui, vou chamar de uma massa M1, certo? E vou ter uma força gravitacional em direção a essa outra massa, força gravitacional em direção à massa M2. Só que tanto a massa M1 quanto a massa M2, elas possuem a mesma massa, certo? Elas são massas iguais. Então a força gravitacional vai ser igual a... O módulo da aceleração A1 e A2 são iguais. Por quê? Porque são a mesma distância, percebam, eles estão ao mesmo B, ao mesmo L, são duas massas iguais, a aceleração gravitacional vai ser igual. Lembrando que a aceleração gravitacional ela é Gzão, Mzão sobre R ao quadrado, onde R é a distância entre os centros de massa. Então percebam, a constante ela é igual, certo? As massas elas são as mesmas, M1 é igual a M2, só que a distância entre os centros também é igual. Percebam, a distância entre o centro P aqui do ponto P até essa massa aqui, certo? Elas vão ter uma mesma distância. Aqui eu fiz dois triângulos para a gente poder ver melhor. Eu tenho um triângulo grande, eu tenho o beta, certo? O beta não, Bzinho, que é a distância das massas ao centro. Eu tenho o L, certo? Que é essa distância aqui no eixo X, no eixo Y, e tenho esse X aqui que é a distância entre os centros, tá? O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar decompor a aceleração existente aqui. Por quê? Essa força gravitacional, ela tem a mesma direção da aceleração, certo? Aceleração gravitacional, né? Ela tem a mesma aceleração. Se eu achar o módulo de uma aceleração, eu só somar com a outra. Foi o que eu fiz aqui, Eu tenho o triângulo grande, que é esse que eu mostrei para vocês, e tenho o triângulo pequeno. O que eu tenho nesse triângulo pequeno? Eu tenho o A1, certo? O A1 está nessa direção aqui. Aqui está o meu A1. E aqui está o meu A2. Está o meu A2. Bom, eu tenho A1 e A2, certo? Eu vou decompor essas duas em duas componentes, essa aceleração, para facilitar meu cálculo. Então, o que eu tenho? Eu tenho que o cosseno desse ângulo aqui, porque há um ângulo formado aqui, eu tenho um ângulo θ aqui, certo? Tem um ângulo θ formado. Então eu vou ter que esse A1 aqui, no eixo X, eu vou fazer que ele é A1 cosseno. No eixo Y eu vou dizer que ele é A1 seno. Cosseno desse ângulo vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o meu próprio A1, né? E o meu cateto adjacente é o que eu quero saber, eu só decompus. A1 cosseno é o meu cateto adjacente. O seno, cateto oposto ao ângulo, sobre a hipotenusa. A hipotenusa novamente é o A1, e o meu cateto oposto é o que eu quero encontrar. Foi o que eu achei aqui, só isolei, passei multiplicando a hipotenusa, então o cateto oposto está aqui. Então o que eu fiz? Eu vou decompor em duas componentes a aceleração. Então a aceleração resultante em x vai ser A1 cosseno. Eu faço esse mesmo procedimento para a aceleração A2, então eu vou ter A2 cosseno, ambas no eixo x. Eu vou considerar a aceleração positiva no eixo x, tá? E no eixo y eu tenho senos. Percebam, aqui tenho A1 seno. Esse A1 eu posso colocar aqui, para cá, para visualizar melhor. Eu tenho um A1 seno aqui, né? E eu tenho um A2 seno aqui. Só que eu tenho para baixo, para cima e para baixo. Tenho as duas componentes. Se eu considerar o meu eixo y positivo para cima, percebam, vai se cancelar. Eu tenho um A1 seno positivo, decompus, tenho um A1 seno negativo. Então, o que eu vou dizer? Se A1 e A2 são iguais os módulos, porque essa distância x aqui vai ser igual, eu posso dizer que a aceleração resultante em y
vai ser igual a zero. Eu só vou precisar analisar a aceleração resultante em x. Bom, eu sei da fórmula que a aceleração é dada por gmx ao quadrado, onde x é a distância entre os centros, é essa distância aqui. Pelo triângulo, o que nós temos? Nós podemos fazer um teorema de Pitágoras. X ao quadrado hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Foi o que eu fiz aqui, ó. X ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado, certo? Mais o Bzinho ao quadrado. Então eu tenho x, coloquei aqui, achei o módulo de A1 e A2 que são iguais. Eles têm o mesmo módulo, que é esse módulo aqui. A única coisa que nos falta, para achar essa aceleração resultante, é o cosseno, certo? Então, eu tenho que a aceleração resultante, A1 cosseno mais A2 cosseno. Achei os módulos, faltou o cosseno. Mas eu sei que cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente, o L, hipotenusa x, certo? Então, L sobre a hipotenusa a gente já tinha achado, né? X ao quadrado, que é a hipotenusa, é a soma dos catetos. É isso aqui, ó. Achei o cosseno. Basta eu colocar cosseno aqui. Se eu estou somando gm cosseno sobre L ao quadrado mais beta ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 2 vezes o gm L ao quadrado mais beta ao quadrado cosseno. Só vou jogar aqui. Então, o que eu vou ter? 2gmL, certo? Sobre, isso aqui eu já tinha, o L ao quadrado mais o beta, mais o Bzinho ao quadrado eu já tinha, vezes, ó, percebam, cosseno, tinha, esse aqui é o cosseno, né? Só joguei aqui. Como raiz, eu posso dizer que é na 1/2, ó, quem está dentro aqui dessa raiz é um 1zinho, aqui tem um 2. Se eu tenho uma raiz, por exemplo, aqui, quem está dentro fica em cima, quem está fora fica embaixo, foi o que eu fiz aqui. Eu posso decompor por L ao quadrado mais B ao quadrado na 1/2 vezes, porque tem esse vezes, L ao quadrado mais o Bzinho ao quadrado. Se as bases são iguais, é só eu somar os expoentes. 1/2 mais 1 vai ser 3/2. Então vai ser 2gmL mais L ao quadrado mais Bzinho ao quadrado, 3/2. Essa é a aceleração do ponto P que eu decompus em x, certo? Essa vai ser a nossa aceleração resultante. Eu considerei o eixo x positivo para cá e o eixo y positivo para lá. Claro, né? Geralmente no sistema coordenado a gente considera o eixo x positivo para cá, mas nesse caso eu considerei o eixo positivo para a esquerda. Mas isso depende, é tudo referencial, certo? É uma questão de adotar. Bom, esse foi o nosso exercício sobre gravitação, exercício 14. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.